Olá, amada igreja, tudo bem com todos vocês? Primeiramente, queria falar para todos que eu e Lidiane estamos aqui com saudade de todos vocês e desejosos de dar um abraço em cada um. Mas graças a Deus, nós temos a oportunidade de mantermos a nossa comunhão, a nossa relação através das mídias sociais. Mas esperamos que em breve possamos realmente estarmos juntos, realmente numa relação mais pessoal, mais íntima, próxima, como sempre. Hoje eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre a sabedoria, certo? Sobre o significado da sabedoria. E nossa mensagem vai se basear muito no livro de Provérbios, tá? A sabedoria, antes de mais nada, ela é muito retratada na Bíblia com esse substantivo aí, Hakumah. Ele aparece cerca de 149 vezes na Bíblia, 39 vezes delas só em Provérbios. Então, é um tema bastante recorrente na Bíblia. Ela fala de uma habilidade e do conhecimento de fazer boas escolhas no tempo oportuno. A constância em fazer a escolha correta é uma indicação de maturidade e desenvolvimento. Então, é sempre uma questão mais prática até do que teórica. E isso é o fundamento realmente da mensagem da gente em relação à sabedoria, como a Bíblia trata. Até porque quando a gente pensa em um sábio, a gente vai pensar num homem velho nas montanhas, distante do mundo e que sabe sempre dar boas respostas e respostas diretas para problemas da humanidade. Mas quando a Bíblia fala em sabedoria, ela não nos traz muito essa figura. Ela sempre nos traz uma figura muito mais prática, muito mais do dia a dia, das pessoas se relacionando, do comércio, e realmente do dia a dia das pessoas. E não esse ser distante, que ficam nas montanhas e que não se relaciona com ninguém. A Bíblia fala sempre de uma maneira prática. Mas isso não quer dizer que a sabedoria seja um conhecimento natural. Todo mundo vai ser sábio. A Bíblia trata também a sabedoria como algo que é entregue por Deus aos seus. A Bíblia fala de uma sabedoria que a gente pode receber de Deus. A Bíblia fala da sabedoria que é uma revelação de Deus, assim como os 10 mandamentos ou os profetas. Então, sabedoria é algo que a gente adquire, mas que a gente tem que buscar e que é o Senhor quem realmente pode nos dar. E aí, esse é um tema, como eu disse, recorrente. Existem os livros de sabedoria na Bíblia, os livros poéticos, e eles falam muito sobre isso. Jó é um deles, e aí a gente tem aqui um texto de Jó falando: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Não tem a palavra sabedoria, mas quando a gente fala de uma pessoa sábia, a Bíblia sempre trata esse tipo de gente, essa pessoa temente a Deus e que se desvia do mal. É essa característica que é colocada. Um salmo fala: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, sábio é aquele que anda no caminho dos justos, certo? Eclesiastes, estou pulando aqui Provérbios, Eclesiastes fala que de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Então, a Bíblia fala realmente de um viver justo como um viver sábio. Ele coloca isso quase que como uns sinônimos realmente. E, por fim, o nosso livro que a gente vai tratar, Provérbios 1:7, fala que o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Vocês podem ter notado que o único que eu não falei justamente dos livros de sabedoria, os livros, na verdade, poéticos, foi Cantares de Salomão. Mas ali é uma temática um pouco diferente, a sabedoria do homem em relação ao seu casamento, em relação à mulher, e não trata diretamente sobre o homem ser justo e tal. Então, nesses livros a gente vê que esse é um tema recorrente, que ser justo, na verdade, é ser sábio. E a gente vai trabalhar um pouco mais, eu queria que quem tiver com sua Bíblia, abra nesse texto, Provérbios 1, de 1 a 7.
Vocês estão vendo, as letras estão bem pequenas, não está bom de acompanhar, com certeza é um pouco de propósito, mas para que vocês possam abrir realmente as suas Bíblias. Vamos ler rapidamente esse texto. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder e justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência. O instruído adquire habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. E aqui eu queria chamar a atenção para algumas palavras que eu considerei como palavras-chave sobre a sabedoria, certo? Então, em destaque, sabedoria vai ser meio que sinônimos, vai ser tratada quase que como sinônimos por essas e outras palavras também, como ensino, como entender as palavras de inteligência, prudência, conhecimento, bom siso, habilidade. Vão ter outras também, mas eu queria destacar essas palavras. Eu separei em duas cores, certo? Porque eu entendo que cada grupo deles vai nos chamar a atenção de um sentido. Esses que estão em vermelho, eu queria chamar mais atenção sobre realmente conhecer e entender as coisas como elas são. É uma coisa um pouco mais abstrata, assim. A gente precisa realmente compreender, saber das coisas. O ensino, o conhecimento, a habilidade. Como assim? A cozinheira não pode ser boa se ela não sabe o que é uma panela, se ela não sabe o que significa botar um fogo alto, fogo baixo, se vai usar o fermento biológico, o fermento químico para aquela sua receita. Precisa saber realmente, a gente precisa realmente do conhecimento. E esse conhecimento deve ser adquirido, buscado e treinado, inclusive. Quando fala em ensino, por exemplo, a gente está falando de instrução, de correção, realmente, de ensinar realmente a criança, ela está fazendo uma coisa errada, então, olha, mas não é bem assim, corrige, vamos por outro meio. Então, a gente precisa realmente entender. Mas não basta saber as informações. A gente tem sofrido muito com uma chuva de informações e às vezes a gente não sabe o que fazer. Então, o ensino é a primeira coisa que eu queria botar como fundamental. Mas também é fundamental a gente saber trabalhar em cima deste ensino. Saber o que significa aquelas informações que a gente recebeu. E aí eu coloquei esse entender as palavras de inteligência, prudência e bom siso. Que é uma pessoa que realmente entendeu a situação, sabe o que significa e sabe que atitude tomar. Quando a gente, por exemplo, a gente vê exemplos na Bíblia, como Abigail, que ela apaziguou, na verdade, a ira de Davi contra o seu esposo, porque ela soube no momento certo o erro que seu esposo estava para cometer e foi lá e buscou correção. Então essa mulher foi sábia, ela, além de saber o que se estava acontecendo, além de ter a cognição, a inteligência de entender a situação, ela entendeu realmente o que ela deveria fazer, qual era a resposta correta a dar. Então, sabedoria é isso. Toda formiga, todo mundo sabe que o inverno vai chegar, mas as formigas é que realmente têm a sabedoria de guardar o mantimento. Aquela velha história da formiga e da cigarra. Então, sabedoria também é receber a instrução e saber colocar em prática da maneira correta. E aí, quando acabei de falar de alguns sinônimos de sabedoria, eu queria chamar a atenção para 3 antônimos, para 3 situações onde a pessoa mostra que não tem sabedoria. A primeira delas a gente vê nesse primeiro versículo, Provérbios 9, 8. Não repreendas o escarnecedor, para que não te aborreça. Repreende o sábio, e ele te amará. O escarnecedor é aquele que se basta. É aquele que entende que não precisa do outro. É aquele que muitas vezes zomba do outro, ridiculariza o outro, porque ele entende que ele sabe das coisas. E
Pelo contrário, a Bíblia fala que o escarnecedor é justamente aquele que não é sábio. Ele bota justamente em contraponto. Porque o sábio, ele sabe receber a correção. O escarnecedor, como se basta, como acha que está acima dos outros, então ele não vai saber ser corrigido. O outro é o preguiçoso. O preguiçoso, da mesma forma, não é sábio. Como diz Provérbios 12, 27. O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser ele diligente. Ter preguiça é outra forma de não saber ser sábio, é não ser sábio. Às vezes, realmente saber daquela situação, saber do que ele precisa, entender, mas não saber como agir, não agir da maneira correta. O preguiçoso, da mesma forma como o escarnecedor, não age da maneira como convém, diferente do sábio. E por fim, esse que a Bíblia chama de simples. Em Provérbios 14, 15, o simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Simples como assim? Aqui é no sentido de ingênuo, daquele que crédulo, daquele que aceita tudo que os outros dizem. Isso também é uma maneira de não mostrar sabedoria, porque você saber lidar com aquela informação, inclusive saber se ela é correta, se ela é errada, esse tipo de discernimento é a sabedoria que nos dá. Então, ele não é o mesmo nível de maldade e de insensatez do escarnecedor, mas ele está a meio caminho, porque ele, da mesma forma, ele vai e faz as coisas erradas, ele vai e não entende o que é correto a fazer e faz realmente aquilo que não é correto, que não é justo e que não é sábio. Então, eu trouxe aqui algumas palavras que vão trazer como sinônimos do que é ser sábio e outras que vão nos mostrar o que significa não ser sábio. E por fim, lembrar que a Bíblia diz, como eu falei para vocês, que a sabedoria é um dom que vem de Deus. Deus é que pode nos dar sabedoria. Tiago 1,5 diz: mas se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos liberalmente. Então, devemos buscar em Deus a sabedoria. É claro que nem todas as coisas a gente vai acertar. Salomão mesmo errou em muitas coisas. Enfim, nós somos falhos, nós somos pecadores. Mas Deus pode nos dar sabedoria. E aí eu queria concluir aqui, pensando naquilo que a gente disse. 3 pontos. Primeiro, como eu disse, o excesso de informação nem sempre vai nos dar sabedoria. E isso a gente vê na nossa situação hoje, onde todo dia se manda novas informações na TV, no WhatsApp, coronavírus, tudo, aparece todo tipo de informação, todo tipo de remédio, e às vezes não fazem sentido algum. Então, além disso, mesmo as informações corretas, elas às vezes nos servem muito mais para entristecer, para nos deixar ansiosos, para nos deixar depressivos. Isso não quer dizer que a gente não deve buscar as informações, mas a gente deve saber filtrar, além da quantidade, a qualidade dessas informações. Eu não sei exatamente se isso aqui é correto. Procure com alguém que possa ter esse tipo de conhecimento, que possa lhe ajudar. E eu estou falando do coronavírus porque é aquilo que está em voga, mas isso é em tudo na vida, né? Então, a gente tem que buscar informação, receber informação e saber filtrá-la da maneira correta. Além disso, a gente precisa tratar bem essa informação. A gente precisa ter sabedoria em como lidar, inclusive em como passar. A gente deve não basta saber, por exemplo, que a gente pode pegar esta doença, mas aí eu não lavo a mão, eu ando na rua e não me protejo. Bom, de que adiantou saber se você não sabe colocar em prática? E isso vale para várias coisas na vida. Todo mundo sabe que se pular do 7º andar vai morrer. Então por isso ninguém pula. Mas todo mundo sabe que se andar 160 por hora num carro, pode morrer. Ninguém pode, depois de um acidente andando a 160, dizer: mas eu não sabia que isso podia acontecer. Sabia sim.
Então, não basta saber, a gente tem que colocar em prática. E por fim, como cristãos, como aqueles a quem Deus tem dado sabedoria, tem sido abençoado pela sabedoria que Deus deu, a gente tem o dever de levar essa sabedoria. Então, a gente tem que usar de todas as oportunidades, mesmo que agora a gente esteja mais dentro de casa, para realmente falar do Senhor, ensinar as pessoas sobre essa sabedoria de Deus, levar as pessoas a compreensão de que devemos ser justos e temer a Deus todos os dias. Como eu falei no começo, sabedoria ela é trabalhada na relação. Hoje nós não podemos ter uma relação de tanto contato, mas isso não quer dizer que não estejamos nos relacionando. Então, em toda oportunidade, a gente deve, então, falar da palavra de Deus, ensinar as pessoas que a sabedoria vem do Senhor. E que Deus nos abençoe e que nos dê cada dia mais essa sabedoria que tanto precisamos. Obrigado e até mais.